Seja bem-vindo à 106ª aula do curso de funções do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver esse exercício que pede o seguinte: o conjunto solução deste sistema de equações. Qual dessas alternativas corresponde a este conjunto? Bom, para saber disso, eu tenho que resolver o sistema. Para resolver o sistema, eu vou pegar todos os termos que estão à direita e passar para a esquerda. Ou seja, eu vou pegar aqui ó, 5 vezes x mais 2, passar para o lado esquerdo. 7 vezes x menos 11, também vou passar para o lado esquerdo aqui. Então, como é que eu vou ficar? Vou ficar com menos 5 vezes x menos 2, menos 7x mais 11. Por que isso aconteceu? Porque quando eu mudei o lado da relação, os sinais se invertem para ambos os casos. Aqui em cima, ó, vou ficar maior do que zero, aqui embaixo, ó, menor do que zero. Por quê? Porque não tem mais nada desse lado aqui, né? A não ser zero. Zero é nada. Prosseguindo aqui, ó, resolvendo aqui, o que eu vou ter? Ó? Menos 2 vezes x menos 3 maior que zero, menos 3x mais 14 menor que zero. Por quê? Ó? Menos 7x mais 4x, menos 3x. 11 mais 3, 14. Menos 2 menos 1, menos 3. Menos 5x mais 3x, menos 2x. Próximo passo agora, eu tenho as minhas duas funções, elas são funções polinomiais do primeiro grau. Agora eu tenho que achar suas raízes e depois analisar os seus sinais. E depois de analisar os seus sinais, fazer uma intersecção. Para achar aqui as raízes das minhas funções, o que eu vou ter? Eu vou ter que igualá-las a zero. Para assim poder isolar o x. Então, vou pegar aqui, ó, menos 2 vezes x menos 3 igual a zero. Vou pegar o menos 3, passo para o outro lado da relação. Então, seu sinal vai inverter, ó, vai ficar positivo. Vai ficar menos 2 vezes x igual a 3. Vou pegar o x e vou isolar ele. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o menos 2 que está multiplicando o x e passar para o lado de cá. Mas quando ele está multiplicando, ao passar para o outro lado, ele vai dividindo. Então, eu vou ficar aqui ó, com x igual a menos 3 meios. Agora, vou fazer o mesmo com a minha segunda função. O mesmo processo, igual a zero. Pego 14 e passo para o outro lado. Se aquele está positivo, do outro lado fica negativo. Pego o menos 3 que está multiplicando o x, passo para o outro lado, então vai dividindo. Menos 14 dividido por menos 3 vai dar o quê? 14 positivo sobre 3 positivo. Por quê? Quando você divide sinal negativo por sinal negativo, você vai ter o quê? Um sinal positivo. Então, estas aqui são as minhas raízes das minhas duas funções. Agora eu vou analisar o quê? Os sinais delas. Eu sei que elas se tratam de funções decrescentes. Como é que eu sei disso? Porque o valor do coeficiente angular aqui, ó, o valor do A delas, ó, são números negativos. Aqui, ó, é menos 3, aqui é menos 2. A é sempre o fator, ó, que numa função polinomial do primeiro grau está multiplicando x. Sempre que o valor de A for inferior a zero, né, for negativo, a minha função é decrescente. E toda função decrescente, por via de regra, é isso aqui, ó. Para qualquer x menor do que o valor da sua raiz, tem um correspondente em y positivo. Para qualquer x maior do que a sua raiz, tem um correspondente em y negativo. Como exemplo, ó, vamos pegar aqui, ó, que eu tenho menos 3 meios. Suponha que eu coloque aqui no x menos 2. Menos 2 é menor que menos 3 meios. Por quê? Porque está mais distante do zero, né? Porque menos 3 dividido por 2 dá menos 1,5. Menos 1,5 está mais próximo do zero do que menos 2. Então, vamos lá. Boto menos 2 no x. Menos 2 vezes menos 2 dá quanto? 4 positivo. 4 positivo menos 3, 1 positivo. Isso quer dizer o quê? Que quando o x for igual a menos 2, y vai ser igual a 1. Portanto, há um correspondente em y positivo. E isso vai valer para qualquer x que seja inferior a menos 3 meios, que eu coloco aqui no lugar do x. Agora, qualquer x superior a menos 3 meios, ó, vai me dar um correspondente em y negativo. Ou seja, se eu pegar aqui e botar menos 1 no x, menos 2 vezes menos 1 dá 2 positivo. 2 menos 3, menos 1. O mesmo vale aqui para a minha segunda função, por quê? Porque ela também é uma função decrescente. Sendo assim, ó, quais são os valores de x que vão atender a minha inequação aqui? Ó? A minha inequação pede, ó, menos 2x menos 3 tem que ser maior que zero. Bom, vai ser o que? Para todo valor de x que for, vai ser o que? Menor do que o valor da minha raiz. Por quê? Porque para qualquer x menor do que o valor da minha raiz, eu tenho um correspondente em y positivo.
Então, ó, maior do que zero. Isso significa, ó, quando vai ser maior que zero? Quando vai ser valores positivos? Para qualquer x, ó, menor do que o valor da minha raiz. Então, x pertence aos reais, tal que x tem que ser menor que menos 3/2. Para que eu tenha o quê? Correspondentes positivos. Agora tem a minha segunda função. Como é que eu vou ter, ó, valores, ó, menores do que zero? Quer dizer o quê? Negativos. Menor que zero são os números negativos. Quando é que eu vou ter o quê? Correspondentes negativos? Para qualquer x, ó, maior do que o x da minha raiz. Que aqui é que eu vou ter, ó, correspondente em y negativo. Se duvida, basta substituir aqui no x. Qualquer valor superior a 14 terços vai me dar o quê? Um y negativo. Agora, prosseguindo, o que eu vou fazer? Vou fazer a minha intersecção dos conjuntos verdades. Esse aqui é o meu primeiro conjunto verdade, né? Que diz o quê? X, ó, menor que menos 3/2. Então, pego aqui, ó, menos 3/2, traço uma linha, coloco. Círculo em aberto, por quê? Porque aqui é o intervalo aberto. O que isso quer dizer? Eu não tenho um símbolo de igualdade. Não é menor ou igual a menos 3/2. É menor que menos 3/2. Como não tem o símbolo de igualdade, isso quer dizer que menos 3/2 ele não faz parte dos valores possíveis para x. Por que isso? Porque se eu botar aqui, ó, menos 3/2 nesse x aqui, eu zero a função. E a função tem que ser o quê? Ó, maior. Só aceita valores, ó, maiores do que zero. Zero não pode. Aqui, ó, na minha segunda função é o que? São valores de x maiores que 14 terços. Porque para qualquer x maior que 14 terços, eu vou ter o que? Valores de y menores do que zero. Então, ao fazer a intersecção dos dois sistemas, ó, do primeiro conjunto verdade com o segundo conjunto verdade, o que eu tenho? Que os valores de x que vão atender aqui, que vão ser solução, vai ser o que? X pertencente aos reais, tal que x tem que ser menor que menos 3/2 ou x tem que ser maior que 14 terços. Portanto, a minha alternativa correta, ó, é a alternativa A. Bom, este é o fim desse exercício. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. Se gostou desse canal, se inscreva. Se tem alguma dúvida ou crítica, coloque nos comentários. Tenha bons estudos e até o próximo vídeo.